Pai, em nome de Jesus, fale aos nossos corações. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Te peço também que seja repreendido todo espírito de soberba, sofisma, altivez. Senhor, que a tua graça e a tua misericórdia se manifeste em nós, sobre nós, e que o teu Espírito Santo traga revelação, Senhor. Nós precisamos da revelação da sua palavra, que caia por terra cultura, sofisma, tradições, que caia por terra também doutrinas de homens. Tudo isso caia por terra agora. Nós queremos estar com nossa mente totalmente cativa a ti para ouvir a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão? Amém, né? Então é o seguinte, eu falei ontem, não sei se foi ontem ou anteontem, um pouco sobre a questão do Natal, né? Falei também sobre Jogos Olímpicos aqui, já falei sobre festa junina, falei que você pode pegar tudo isso, botar num saco e queimar, porque isso é tudo coisa do capeta, não é? Algumas pessoas ficam muito chateadas comigo porque eu falo isso, né? Algumas pessoas não gostam e tal. Eu quero que você abra sua Bíblia em Tito, capítulo 1, versículo 14. Você vai lá em Tito, lá no final do Novo Testamento. Tito, capítulo 1, versículo 14. Então, Tito 1,14. Achou aí? Tito, capítulo 1, versículo 14. Certo? Deixa eu abrir a minha aqui. Tito 1,14. Veja bem. Jogos Olímpicos é em cima de uma fábula, de jogos dedicados a Zeus. E tem toda uma questão de Zeus, é toda uma fábula, é toda uma questão de mitologia, ok? Natal é todo feito em cima de uma fábula de um santo chamado Nicolau que dava presente para as crianças, uma fábula, uma história, aí tem árvorezinha de Natal, essa fábula que o Papai Noel vem e coloca a presente para todo mundo. Festa junina também é outra aberração, fábula. A Páscoa comemorada com ovinhos e coelho é demoníaco, é tudo fábula, tá bom? Isso é fábula, você há de convir comigo. Algumas pessoas falam assim, pastor, mas nossos filhos precisam ter fábulas, precisam ter historinhas. Então vamos ver o que a Bíblia fala disso. O que eu penso, pouco importa, o que a cultura brasileira, mundial, fala, também não me interessa. Eu não quero saber nada do que a cultura fala, do que eu penso, e nem tampouco que doutrinas de homens e pensamentos de homens. Vamos agora nos focar na Bíblia. Fechado? Então, dá uma pausa em toda a sua concepção cultural, religiosa, doutrinária. Eu também dou uma pausa na minha. Fechado? Posso fazer isso com vocês? Não me julgue porque eu não concordo com esse Natal, com essa Páscoa, com festa junina, com isso. Não me julgue. Para agora. Tito 1,14. Não dando ouvido a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que desviaram da verdade. Aqui ele está falando... Não dê lugar nem ouvidos às fábulas judaicas. Então, se não era para dar ouvido a fábulas judaicas, não é para dar ouvido a fábulas romanas, a fábulas gregas, a fábulas afros brasileira, a fábulas brasileira. Então, ele está falando, não dê ouvido a isso. Correto? Volta agora, volta só um pouquinho a sua Bíblia. Você marcou o que eu te falei? Tito 1,14. Vai para 1 Timóteo 4,7. Volta, 1 Timóteo 4, 7. Mas rejeitai as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te tu em piedade. Opa! Rejeitai as fábulas, agora já é para Timóteo. Vai em 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4 novamente. Agora 2 Timóteo 4. Certo? 2 Timóteo 4, 4. Vamos pegar 2 Timóteo 4, 1. Olha só, 2 Timóteo 4, 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus. Tá? Diante de Deus. Ah, deu aqui uma queda na Vivos aqui. Ó.
Eu não sei, o pessoal da Vivos perdeu um pedacinho aí. Mas foi 1 Tito, foi Tito, não é que nós lemos. Agora lemos, foi Tito 1,14, para não dar ouvido a fábulas. 1 Timóteo 4,7 também não dá ouvido a fábulas judaicas. Então eu falei, não é para dar ouvido a fábulas judaicas, nem romanas, nem brasileiras, nem africanas, nada, tá? Vamos lá. E agora eu mandei abrir em 2 Timóteo 4,4, mas não vamos pegar do 4,1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Então Jesus vai julgar os vivos e os mortos. Versículo 2. Olha só, ele está falando para Timóteo, que pregueis a palavra em tempo e fora de tempo, tá? Pregue a palavra em tempo e pregue a palavra fora de tempo. Não deixe de pregar a palavra, correto? Em tempo e fora de tempo. Exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão, olha só, vai vir um tempo em que não suportarão a sã doutrina. A sã doutrina é a palavra, mas tendo comichões nos ouvidos, tá? Amontoarão para si doutrinas, agora doutrinas de homens, conforme os suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre aflição, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Entendeu? Então nós temos aí 3 versículos da palavra, mandando pregar a palavra, exorta as pessoas, não dê ouvido a fábulas, ok? Então, onde eu quero chegar com isso? Halloween é fábula, Natal é fábula, essa Páscoa de Coelhinho é fábula, festa junina é tudo fábula. E ele está falando, Timóteo, não dá ouvido, Tito, não dá ouvido a essas coisas. Não dê ouvido a essas coisas, certo? Prega a palavra em tempo e fora de tempo, que o Senhor vai vir julgar. Não dê ouvido a isso. Viva a palavra, porque vai chegar um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não vão suportar a sã doutrina. A sã doutrina é a palavra. As pessoas não vão suportar. Quando tu pregar, eles não vão suportar. Eles vão ter comichões no ouvido e vão dar ouvido a homens, a seus líderes, as suas doutrinas e as fábulas. Mas vocês não façam isso. Existe agora, lendo isso aqui, eu pergunto a você que está me ouvindo, tem como? Sem brincadeira, sem paixão humana, certo? E lendo isso aqui, ó, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Vai para Filipenses 4:8 e vamos ler isso aqui para mim te fazer uma pergunta. Filipenses 4:8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, Papai Noel é verdadeiro? Não. Data de 25 de dezembro é verdadeira? Não. Natal então é verdadeiro? Não. Halloween é verdadeiro? Não, é tudo fábula. Coelhinho de Páscoa é verdadeiro? Não, tudo é fábula. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, se não é verdade, é uma mentira, para mim é desonesto. Tudo que é justo? Eu não acho, porque não é verdadeiro, se não é verdadeiro, não é justo. Tudo que é puro, não é puro, porque se você tem fábulas, se você tem adoração à imagem, se você tem, não é puro. Tá? Tudo que é puro, tudo que é amável, para mim não é, porque não é verdadeiro. Tudo que tem boa fama, para mim não tem boa fama, porque exalta espíritos, a demônios. Se há alguma virtude, para mim não há virtude nenhuma nisso. Se há algum louvor, para mim também não há louvor nenhum nisso. Então pensai. Agora, mediante você saber agora, que você agora não é mais inocente, todos que estão ouvindo, vocês não são mais inocentes. Essas fábulas que dentro da igreja do Senhor Jesus têm se colocado, se encaixa na Bíblia, sim ou não? Se encaixa nesse Filipenses 4:8? Não. Não se encaixam. Não se encaixam. Concorda ou não concorda? Se encaixa sim ou não? Essa é a minha pergunta.
Eu quero saber se essas festas que eu falei cabe dentro da Bíblia agora que você ouviu isso. Cabe ou não, dentro da Bíblia. Você pode pegar um texto bíblico e encaixar esse Natal que está aí? Você pode pegar um texto bíblico e encaixar a festa junina? Você pode pegar textos bíblicos e princípios de Deus e encaixar Halloween, Páscoa que está aí, essa Páscoa de coelho, Natal, festa junina? Princípios do Senhor, não é doutrina sua, da sua igreja, não é pensamento do pastor, da pastora, do diácono, do presbítero, não é pensamento do apóstolo fulano, do profeta Beltrano. Eu estou falando princípios bíblicos. Tem ou não? Sim ou não? Vamos lá, eu quero que você pense. Eu creio que você vai me responder que não tem. Não é verdade? Eu creio que você não vai me responder que não tem. Mas, pastor, me explica uma coisa. Sim. Por que então que a gente vê isso na igreja? Malaquias 2. Malaquias 2, abre aí. Malaquias. Como a gente que não tem muita pressa, dá tempo de procurar aí o texto. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. Tá aí? Olha só. Essa ministração vai ser um pouquinho mais longa, que nós vamos ler Bíblia, porque contra a Bíblia não tem argumento. Tá? Contra a Bíblia nós não temos que, né? Você pode ir contra mim, você pode achar que eu sou errado, né? Você pode achar que eu sou careta, tudo sobre mim você pode achar. Agora eu quero que você deixe de olhar para mim e olhe para a Bíblia. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para você. Se não ouvirdes e se não propuseres em vosso coração dar ouvido ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, amaldiçoarei as vossas bênçãos, e também já os tenho amaldiçoado, porque não aplicais isso no vosso coração. Eis que reprovarei as vossas sementes e espalharei esterco sobre vosso rosto, o esterco das vossas festas solenes, para junto destes seres levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança fosse com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhas dei para que temesse. Então temeu-me e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, em retidão, e da iniquidade converteu muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Da sua boca devem os homens buscar a lei, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós desviaste dos caminhos, e muitos fizeste tropeçar na lei, corrompestes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e fizeste acepção de pessoas. Por que que a gente ainda vê isso dentro da igreja? Porque sacerdote, né? Sacerdote, quer ver? Adianta aí. Vamos aí para Oséias 4. Não, no caminho aí, Ezequiel 34. No caminho, você vai voltando, Ezequiel 34. Eu já achei Oséias 4 aqui, perdão, já achei Oséias 4. O meu povo foi destruído porque lhes falta conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Com eles se multiplicarão, assim pecarão contra mim, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Então, os sacerdotes têm abandonado a lei do Senhor
em prol da cultura dos homens, em prol de viver fazendo as coisas da cultura dos homens, Deus vai abandonar o sacerdote, já tem abandonado, tem tornado maldição as suas bênçãos. Quer ver? Vai em Ezequiel 34. Ezequiel 34. Deixa eu só achar aqui também o meu. Ezequiel 34. Aqui, Ezequiel 34. Aí você pergunta, por que isso ainda acontece no nosso meio? Por causa do sacerdote. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize e dizem aos pastores, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tomaste a trazer, não tornaste a trazer, e as perdidas não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto horteiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto para todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentam a si mesmo, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastor, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirá mais de pasto. É mole ou quer mais? Agora vocês entenderam por que nós estamos vivendo um evangelho horizontal, um evangelho só no mundo, na cultura do mundo, nas coisas do mundo, nos prazeres do mundo. Um evangelho carnal e não espiritual. E agora vocês vão entender algo que eu entendi. Eu quero que vocês entendam pelo poder que é na revelação do Espírito Santo de Deus. Pegue um texto da Bíblia. Tem um texto da Bíblia que diz assim. Olha só. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para vocês. Ó. 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 15, 50. Vai lá. 1 Coríntios 15, 50. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. O que diz aí? Diz assim. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então, olha só, carne e sangue não poderão herdar o quê? O reino de Deus, nem a corrupção, porque o reino de Deus é incorruptível. Então a carne e o sangue não herdarão. A Bíblia diz que as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Concordam comigo? As coisas de Deus se discernem espiritualmente. O que está sendo feito hoje? Por causa de sacerdotes, pastores, que não têm compromisso com a verdade. O Espírito Santo é entristecido dentro da igreja. A igreja não consegue discernir as coisas espirituais. Torna-se uma igreja carnal, uma igreja horizontal, uma igreja que está ligada na terra. Esses pastores,
esses sacerdotes fazem com que a igreja do Senhor fique fixa, crie raízes na terra, seja uma igreja carnal e terrena. Aí a igreja cai nesse problema aqui de 1 Coríntios 15:50. Nem carne, nem sangue herda do reino. A igreja do Senhor Jesus perde o reino de Deus, porque se tornou carnal, e carne e sangue não herdam o reino. Por isso que o Espírito Santo está sendo entristecido na igreja, por isso que a verdade não tem sido pregada na igreja. Como as coisas de Deus se discernem espiritualmente, é por isso que não há discernimento dessas coisas, fábulas, profanas, costumes de homens, doutrinas humanas dentro da igreja. Como acontece isso dentro da igreja? O Espírito Santo é entristecido. Sem o Espírito Santo não há o quê? Discernimento da palavra. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. A partir do momento que você entristece o Espírito Santo, que você tira o Espírito Santo, não há discernimento da verdade. Se não há discernimento da verdade, a mentira entra. A mentira entrando, as fábulas, as doutrinas de homens entrando, a igreja torna-se uma igreja horizontal, uma igreja carnal. Tornando-se uma igreja carnal, ela não herda o reino, vai para o inferno. Simples, mas verdadeiro. Se você me achar base bíblica para que isso seja mentira, tá? Mas é verdadeiro. Agora você está entendendo? Caramba, pastor, é por isso que agora eu estou entendendo que eu vou à igreja e eu não entendo. É por isso que eu estou entendendo que a verdade não é mais pregada, as mensagens não têm sido mensagens de revelação do Senhor, as mensagens não têm tocado o profundo do meu coração, mudado a minha vida, as mensagens não têm feito esse efeito. As mensagens não têm tocado o meu coração. É por isso, é porque o Espírito Santo foi tirado, está entristecido e nós nos tornamos carne. E como carnes nós não podemos herdar o reino de Deus. Nós estamos indo para o inferno. Lamento. Não lamento, não. Dou glória a Deus por poder estar falando isso aqui. Dou glória a Deus por poder estar falando isso aqui. Dou glória a Deus porque tem algumas pessoas ouvindo. E dou glória a Deus porque eu sei que o Espírito Santo está testificando no coração de algumas pessoas que é verdade a palavra de Deus. Por isso que eu orei no começo, o Espírito Santo fala conosco. Por isso que eu falei no começo, você tem que deixar de lado a tua doutrina, você tem que deixar de lado a tua cultura, você tem que deixar de lado a tua opinião. Vamos centrar na Bíblia. Centra na Bíblia. Centradinho, centrado, na linha com a palavra. Você vê que todos os links que eu te passei se conectam? Não dá para perceber isso, sim ou não? Responde aí, vocês estão no meu MSN. Dá para perceber que há uma conexão do Novo com o Velho Testamento aí perfeita? Percebeu que não precisa ser doutor em teologia para conectar a palavra de Deus? E como ela se fecha, se funde e é perfeita? Velho e Novo Testamento, perfeição, está ali, cara, que loucura. Estão percebendo ou não quem está aí no MSN com a gente ou quem está ouvindo pelo CD, pela internet? Você percebeu? É assim. Isso foi nos tirado, irmão, quando nós nos tornamos uma igreja horizontal, uma igreja carnal. Aí uma igreja carnal não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não tem revelação das coisas de Deus. Se não tem revelação das coisas de Deus, é carnal. Se é carnal, não é do reino. Você entende? Agora dá para você cair a ficha? Hein, Dalva? Dá para cair a ficha aí? Por que o Senhor fala que muitos serão chamados, mas poucos dos escolhidos? Você entendeu? Agora vocês conseguem entender melhor aquele texto. Senhor, Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu curei. E Jesus fala assim, apartai-vos de mim, pois nunca vos conheci. Vai para o lugar que há choro, ranger de dentes e tal, tá, manda. Você percebeu? Agora você entende por que desse versículo? Não é? Não é? Agora você entendeu? Caramba, tá começando a ficar claro as coisas da Bíblia para mim. Se tá ficando claro para você, meu irmão, é sinal que o Espírito Santo está te trazendo revelação. Se o Espírito Santo está te trazendo revelação, porque ele quer que você se prepare. Porque o Senhor está voltando. E só vai a noiva vestida de vestes de santidade. Como nós... Agora me explica uma coisa, irmãos. Me explica uma coisa. Vamos lá. Sei que tem pastores me ouvindo e tal, mas me explique só uma coisa. Você consegue me explicar como uma noiva que é santa participa de coisas profanas e não se mancha?
Hein? É como se você toda de branco, a noiva toda de branco, entrasse num chiqueiro para brincar com porcos. E nós quiséssemos que ela saísse do chiqueiro direto para o altar, sem mau cheiro e sem sujeira. É impossível, irmãos. É impossível uma noiva, dentro de um chiqueiro, brincar com os porcos e dali sair para o altar, perfumada, sem uma mancha no vestido. É impossível. É ou não é impossível? Mas é isso que a noiva está fazendo, a noiva de Cristo. É isso que os sacerdotes, que os líderes, que os pastores estão fazendo com a noiva de Cristo. Vem cá, noiva de Cristo, pule aqui no chiqueiro, brinque um pouco com esses porcos. Mas vem cá, o Senhor está voltando. Sim, não esquenta a cabeça com isso não. Ele vai tardar um pouco. Se divirta com esses porcos. Se divirta com esses porcos, noiva de Jesus. Mas, olha, é fábula, é mentira. Que esquece, isso é cultura. Não seja retrógrado, não seja assim tão radical. Isso é cultura. Nós precisamos estar inseridos na cultura do mundo, no ambiente do mundo. Como é que nós vamos ganhar o mundo se nós não estivermos inseridos na cultura do mundo? Pule aqui para dentro do chiqueiro, brinque. Aí o Senhor voltará e levará a sua noiva, a que tiver com as vestes limpas e a que tiver brincado com os porcos, vão ficar. Lembra, eram 10 virgens, 10 noivas preparadas, e somente as que estavam com óleo subiram e as outras ficaram. Todas eram noivas, todas estavam dentro do mesmo local ali, dormindo, juntas. Elas estavam juntas, gente. Não era 5 vestida de preto, do diabo, demonizada, cheia de demônios, não. Eram 10. Todas estavam ali. E de repente, 5 vai, 5 ficam. Hoje, nós temos quantos milhões de pessoas cristãs no mundo? Bilhões. Eu creio que uns 2 bilhões e meio de cristãos no mundo. Dentre evangélicos, católicos, etc, etc. Você acha que dentro desses 2 bilhões e meio, todos estão com as roupas limpas? A sua maioria está com as roupas limpas? Baste você olhar ao seu redor. Baste você olhar para dentro onde você congrega. Você vai ver que tem muita gente brincando com porcos, com vestido de noiva. E esses, infelizmente, vão ficar. Não é? A pessoa está falando, avivamento sem entendimento é entretenimento. Entretenimento não transforma as pessoas. As igrejas estão cheias de entretenimento para atrair vidas. Confunde isso com avivamento. Concordo em gênero, número e grau. Oba-oba, pula-pula. Não é questão de estar... Porque eu posso estar no chiqueiro pulando com os porcos. Eu posso estar no chiqueiro cantando com os porcos. Eu posso estar no chiqueiro me alegrando com os porcos. Por que não? O que me impede isso? O problema é que cada vez que eu pulo, piso no chão, sobe lama. Cada vez que o porco vem, pula em mim, sobe lama. Cada vez que eu abraço o porco, eu me sujo. Eu me sujo. Entendeu? Então, que o Senhor venha falar ao seu coração, igreja. Se você é um pastor, se você é um sacerdote, se você é um homem que Deus colocou à frente de um rebanho, analise essa palavra com mais calma, ouça novamente, abre o texto bíblico e peça entendimento do Senhor. Se você tem pecado em alguma coisa, se arrependa perante Deus, peça perdão às ovelhas e comece um novo ano, né? Um novo ano, um novo tempo na igreja, junto às ovelhas que você congrega, mas um tempo de santificação. Que Deus os abençoe. Nosso site é o www.amazongospel.com. Essa mensagem vai estar no nosso canal do YouTube.